O presidente da Rússia ratifica esta sexta-feira os decretos de anexação das regiões separatistas da Ucrânia após pseudo-referendos durante a ocupação militar. Crescente número de migrantes russos lança o caos no mercado imobiliário da Geórgia. O Brasil prepara-se para escolher novo presidente. Esta sexta-feira estão proibidos os comícios, último dia para a campanha de rua. Vladimir Putin assina esta sexta-feira à tarde em Moscou os decretos de anexação das regiões separatistas da Ucrânia, anunciou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. A ratificação acontece na sequência dos pseudo-referendos nas regiões sob ocupação russa, os quais o Kremlin alega terem resultado em mais de 90% de aprovação da anexação desses territórios pela Federação Russa, mas que a comunidade internacional diz serem ilegais e não reconhece. Depois desta ratificação, os decretos têm de ser aprovados pelo Parlamento russo, o que deve acontecer no início da próxima semana. A liderança militar russa provavelmente não conseguiu processar a informação sobre a potencial derrota do agrupamento russo em Le Mans, apesar do discurso cada vez mais preocupado sobre o potencial de envolvimento ucraniano naquela área, diz o Instituto para o Estudo da Guerra, apontando para os ganhos significativos dos ucranianos em torno de Le Mans nos últimos dias. O Ministério da Defesa russo não abordou as atuais perdas russas em torno de Le Mans, nem se preparou para o colapso deste setor da linha da frente, o que provavelmente irá reduzir ainda mais o já baixo moral russo. O colapso de Le Mans terá provavelmente grandes consequências para o agrupamento russo na região norte de Donetsk e oeste de Luhansk e poderá permitir às tropas ucranianas ameaçar as posições russas ao longo da fronteira oeste da região de Luhansk e na área de Severodonetsk e Lysychansk. O Instituto para o Estudo da Guerra avalia que as autoridades russas continuam a enviar recrutas recém-mobilizados e subformados para reforçar diretamente restos gravemente degradados de várias unidades, incluindo unidades que anteriormente eram consideradas como as principais forças de combate convencionais da Rússia. O Ministério da Defesa do Reino Unido diz que nestes 7 dias, desde que Putin anunciou a mobilização parcial, houve um êxodo considerável de russos que pretendiam fugir à convocação. Embora não haja dados exatos, é provável que o número ultrapasse a dimensão da força total no terreno na invasão russa em fevereiro de 2022. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, as autoridades russas estão a começar a restringir a circulação de cidadãos russos nas regiões fronteiriças para travar centenas de milhares de homens que tentam fugir do país. A Geórgia tem sido um dos principais refúgios para os milhares de russos que tentam escapar à mobilização decretada por Putin. Além da proximidade, podem ficar até um ano no país sem necessidade de visto, pormenor que começa a ser criticado no país face ao crescente número de russos. O mercado imobiliário também foi fortemente afetado pelos acontecimentos no país vizinho. O número de migrantes disparou com a guerra e isso teve um enorme impacto no arrendamento. Em abril, o preço das rendas aumentou em média 60%. Depois estabilizou. São os mais abastados que procuram casa. Preferem arrendar porque comprar não seria razoável se a permanência for temporária. Nas ruas de Tbilisi não é difícil encontrar cidadãos russos, mas também não é fácil encontrar quem esteja disposto a dar a cara. A Euronews encontrou uma exceção. Participámos no protesto anti-guerra em São Petersburgo e abriram um processo administrativo contra nós. Não esperámos que a situação piorasse e fugimos. Estávamos a pensar comprar aqui um apartamento, mas a procura é tanta devido à imigração que decidimos não abusar mais da hospitalidade da Geórgia e das suas pessoas. Vamos tentar resolver os nossos problemas de forma independente, noutro sítio. E se muitos utilizam a Geórgia como um simples ponto de passagem, quem não tem alternativa se não ficar, vê a vida complicar-se. Há uma maior procura desde que a mobilização foi anunciada, mas sem capacidade para comprar. De início, a procura incidia sobre casas de alto custo. Agora procuram apartamentos baratos onde possam viver 5 ou 10 pessoas. As dificuldades de quem chega são agravadas pela relutância dos proprietários em fazer negócio com quem foge da guerra por receio de incumprimento. A julgar pelo movimento na fronteira, o problema promete agravar-se.
Finlândia fecha portas a turistas russos. Esta sexta-feira deixam de ser emitidas autorizações de entrada ou reconhecidos os vistos turísticos pré-existentes. O governo de Helsínquia justifica a decisão com razões de segurança. Cita para o efeito os referendos ilegais organizados pela Rússia no leste da Ucrânia e as fugas detectadas nos gasodutos do Mar Báltico. À porta da NATO, a Finlândia diz que a continuação da chegada de turistas russos está a pôr em perigo as relações internacionais do país. A Finlândia partilha uma fronteira terrestre ao longo de mais de 1.300 quilómetros com a Rússia. Vai continuar a permitir a entrada de cidadãos russos por razões familiares, de estudo ou de trabalho. Acolhe também, por razões humanitárias, os dissidentes políticos. Em clima de tensão entre Ankara e Atenas no Mar Egeu, o primeiro-ministro grego enviou uma mensagem forte à Turquia por ocasião do batismo do novo navio de patrulha de mísseis guiados nos estaleiros de Skaramangas. Kyriakos Mitsotakis disse: a história ensinou que quem quer que viole fronteiras é finalmente punido. Não há lugar no século XXI para as visões imperiais de outras épocas. Mais ainda, não há lugar para vários aspirantes a desordeiros locais. Foi a resposta às acusações da Turquia, que denuncia violações do Estatuto das Ilhas do Mar Egeu, Samos e Lesbos. Mitsotakis acrescentou que as fronteiras da Grécia são azuis, não são cinzentas, afirmando que o reforço militar é uma prioridade absoluta. Ambos os países são membros da NATO. Washington diz que a soberania da Grécia sobre essas ilhas não está em causa. A rainha Isabel II de Inglaterra morreu de velhice, de acordo com a certidão de óbito publicada pelo Registro Nacional da Escócia. A soberana, que completou 70 anos de reinado, faleceu no dia 8 de setembro no castelo de Balmoral, na Escócia, rodeada dos familiares mais próximos. Tinha 96 anos e estava a ser seguida de perto há vários dias pelos médicos, que horas antes do falecimento avisaram a família da degradação do seu estado de saúde. Os restos mortais de Isabel II repousam na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. A Porsche teve a melhor entrada europeia na bolsa, encaixando 9.400.000 euros. O gigante automóvel alemão Volkswagen lançou a subsidiária de automóveis de luxo na bolsa de Frankfurt com sucesso nesta quinta-feira. E este já está a ser considerado o maior negócio de ações europeu em mais de uma década. O preço das ações da Porsche subiu para 84 euros, acima do preço inicial de 82,5 euros, quando foi cotada pela primeira vez às 8h15 da manhã em Lisboa, avaliando o grupo Porsche em mais de 76 mil milhões de euros. Na encosta do Rio de Janeiro, a maior favela carioca faz mais do que olhar o Atlântico. A Rocinha é casa de muitos brasileiros que vieram do interior à procura de trabalho e de uma vida melhor. Brasileiros que não conseguiram sair da pobreza e que em tempo de eleições podem fazer a diferença. O voto é obrigatório até aos 70 anos. Maria Luísa já ultrapassou a fasquia, vira as costas à política e explica porquê. Eu não voto mais não. Não? Por quê? Olha, tá difícil enquanto o Bolsonaro e o Lula ficam se esgafinhando. Eles tinham que sentar, fazer um projeto para tirar nosso país da pobreza, da miséria. Porque as pessoas passam fome, é um pobre ajudando o outro, que se depender deles, eles não vão ajudar. Na favela, os apoiantes de Bolsonaro são menos visíveis, mas determinados. Nas ruas, como nas sondagens, o favoritismo parece estar ao lado de Lula. O candidato do PT evoca melhores tempos. Bolsonaro, para mim, ele não fez nada. Na época do Lula, a gente pôde comprar uma televisão melhor, o pobre pôde dar uma entrada num carro, parcelar um carro, a educação estava uma coisa um pouco melhor indevido, ele deu alguns benefícios. O Bolsonaro, ele só tira para as pessoas que realmente têm, né? Bolsonaro hoje, dependendo das suas falhas, defende a questão familiar. E hoje é uma questão primordial, né? Que se debate governamentalmente. E eu acredito muito na questão da família.
O Brasil vai a votos este domingo. Nas sondagens, Lula termina a campanha com mais de 10 pontos de vantagem sobre Bolsonaro. Esta sexta-feira já não há comícios, debates ou tempos de antena na rádio e na televisão. É o último dia para a publicação de anúncios na imprensa escrita e distribuição de propaganda na rua.